Eu gosto muito da história, de uma das histórias do pastor Henry Feiraben. Eu creio que muitos conhecem, principalmente aqueles que já têm muito tempo de igreja. Foi o primeiro tenor do Arautos do Rei aqui do Brasil. Era um pastor canadense, já é falecido, creio que todos sabem. E ele escreveu um livro que eu li no início do meu ministério. E nesse livro ele conta muitas histórias, e algumas histórias até engraçadas, outras histórias que nos dão vontade de chorar. E uma das histórias que eu mais gosto é a história que ele conta quando ele era criança. E ele vivia no Canadá, numa cidadezinha pequena. E o pai dele tinha o ofício de fabricar e vender sorvete. E era interessante que eles moravam numa cidadezinha fria. E o sustento dele era esse, vender sorvete. Aproveitava aqueles dias mais quentes e isso ele sustentava a família. E ele era o único sorveteiro daquela pequena cidade. E o pai dele, como um bom adventista, o pai do Henry Feiraben, colocou na sua sorveteria uma placa escrito assim: do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, esta sorveteria não abre. Não abrimos aos sábados. Mas é interessante que as pessoas eram acostumadas com este hábito, porque não havia concorrência. Mas em certo momento, uma outra pessoa abriu uma sorveteria naquela cidade também. E essa pessoa abriu aquela sorveteria no centro da cidade também e colocou uma placa dizendo: nós abrimos aos sábados. O pastor Henry conta que quando ele estava na igreja, no culto, no sábado de manhã, ele olhava para o pai dele e ele conseguia ver a ansiedade e preocupação do seu pai. E no rosto do seu pai ele via como se o pai dele estivesse pensando: hoje eu perco a minha clientela. Hoje eu perco o meu ganha-pão. Essa é a única coisa que eu sei fazer, fabricar e vender sorvete. E hoje está um sábado quente, ensolarado. Hoje eu perco a minha clientela. Mas ele confiou em Deus. Ele falou: não, mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Acabou o culto. Foram para casa. Quando eles chegaram em casa, almoçaram. E o pequeno Henry agora ele falou assim: eu vou dar uma volta pela cidade. Pegou sua bicicletinha e foi passear pela cidade. Passou na frente da sorveteria da concorrência. E a sorveteria estava aberta, como dizia a placa, mas estava vazia. E ele achou aquilo muito estranho. Mas ele continuou andando com a sua bicicleta. Quando ele parou, próximo à sorveteria do seu pai. Portas fechadas, mas havia uma fila de pessoas que dobrava o quarteirão. E quando ele chegou perto daquela fila, ele ouvia as pessoas comentando umas com as outras, olhando para o relógio, dizendo assim: daqui a pouco o sol vai se pôr e a sorveteria vai abrir. E aquilo aconteceu, o sol se pôs, o pai do Henry foi lá, abriu a sorveteria, serviu aquelas pessoas, e até o fim da vida dele, aquele foi o ganha-pão dele. E meses depois, a sorveteria da concorrência fechou. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, tome uma decisão ao lado de Deus. Na verdade, deixe que